Começando mais uma edição do Podcast Mão, podcast número 33, sempre comigo, Marco Belo, com os colegas Teleco, Rodrigo Vessoni e Vitor Guedes. Peço desculpas, né, aos colegas, aos amigos, aos ouvintes, porque no último Podcast Mão não pude participar. Tô falando agora direto de Fortaleza, porque tô acompanhando nessa semana a seleção brasileira, mas há 4 representantes do Corinthians na seleção. Além do Gil, do Elias e do Renato Augusto, também o preparador físico Fábio Maceradian. Então, há Corinthians também na seleção brasileira. Mas esse não é assunto aqui, o assunto é o Timão, líder do Campeonato Brasileiro. E meu boa noite primeiro pro Teleco. Tudo bem, Teleco? 33, repita, 33. Hoje eu vou estar falando do Pato. Será que ele vai embora de vez depois desse jantar com o Kia? 33 é a idade de Cristo, é isso? Né? Não sou muito religioso não, mas é a idade de Cristo. E chegamos ao número fatídico 33, né? Não, Rodrigo Vessoni? E você falará sobre a entrevista que você fez com o técnico Tite, Vessoni? É isso aí, um grande abraço a todos. Tite concedeu uma entrevista pra gente, que sai nesta terça-feira no Diário Lance, matéria de capa do diário que estará nas bancas. E aí falou da busca do título, contou algumas outras coisas e dá pra contar um pouquinho mais ou menos como foi esse bate-papo com o treinador. O leitor do Lance vai, claro, acompanhar pelo jornal, pelo site, a entrevista com o Tite, mas o ouvinte do podcast vai saber tudo que não está escrito da entrevista. O Vessoni estava lá, fez a entrevista e os bastidores só aqui nesse podcast Mão. E ouço fogos do lado de Vitor Guedes. Tá comemorando o que, Vitão, nessa terça-feira? Boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje é dia do gol mais importante de todos os tempos, né? Sempre é hora de comemorar os 28 anos que Deus Basílio fez o gol. O mar se abriu pro povo sofrido numa quinta-feira à noite, em 13 de outubro de 77. Eu não sou muito fã desse gol nem desse jogador, mas sei lá porque eu resolvi batizar meu filho com esse nome de Basílio. Coincidência. Grande Basílio, grande. 13 de outubro pra mim é o dia mais importante do calendário, é o dia que eu acho mais importante. Logo depois vem 25 de dezembro, que também nasceu uma pessoa importante, já que foi citada aí hoje. 23 de abril, que é dia de Jorjão, mas 13 de outubro é o dia, né? Tá concorrendo ferozmente com o gol do Elivelton de fora da área em Ribeirão Preto em 95, né? Estava lá. Pau. Você tava lá, 77, Vitão, em Ribeirão Preto? Nem o Sheik, nem Guerreiro. 77 é único, né? É um dia que, enfim, pra mim é o gol mais importante da história da humanidade, desde que Adão comeu a Eva e a maçã. Eu não era vivo em 77, nasci em 79, então não tive a oportunidade de ver ao vivo esse gol, mas vi muitas vezes pela televisão, um gol muito chorado do Basílio, o pé de anjo verdadeiro, né? E comemorado por todos os corintianos com certeza. O Teleco, que tá na casa dos 60 anos de idade, devia estar no Morumbi nesse dia, Teleco? Não, eu era apenas um jovem rapaz e assisti com meu avô e meu pai em casa. E eu ainda lembro desse gol. Eu tinha 8 meses, 17 dias e lembro como se fosse hoje. Aliás, nesses jogos contra a Ponte Preta no Morumbi, o Morumbi tava do tamanho do mundo, mais ou menos, que eu não conheço um corintiano que fosse vivo na época que não fale, eu estava no Morumbi. Quanto que cabia o Morumbi? Mais do que os 147 mil e bolinha que falam. Você também tava lá, Vessoni? Não era nem nascido. O Vessoni é novinho, o Vessoni fez 18 anos. Só lembrando que o recorde, Belo, você citou o público aí, 138 mil pagantes, 146 mil presentes, foi no dia 9, né? No segundo jogo, que era o domingo anterior. Que foi o jogo que a Ponte Preta ganhou 2-1 de virada. Gol que o Vaguinho fez 1-0, a Ponte virou, né? Foi o recorde até hoje, jamais será batido. Né? Eu não quero fazer nenhuma polêmica com o Vitão, longe de mim isso, mas eu acho assim, Basílio em 77, o Corinthians virou uma potência estadual. O gol do Tupanzinho em 90, uma potência nacional. E o gol do Guerreiro em 2012, uma potência mundial. Então, os 3 gols têm importâncias escalonadas na história do Corinthians, na minha opinião, Vitor Guedes. Na minha opinião, você é um animal.
Mas se fosse pra citar isso... Eu tava pensando em desconectar o Marco antes aqui. O Guerreiro veio Edmundo, estou pênalti pra fora em 2000. Tá no mesmo grau de importância ali. Não discuto do Emerson, não discuto Tupanzinho. Aliás, Tupanzinho e Guerreiro no mesmo dia, 16 de dezembro. Eu estava em 90 no Morumbi com meu pai. Acho que foi o último jogo que eu fui ao estádio com meu pai, que é vivo, mas não é muito de frequentar o estádio. Pra mim, o de 95, o título de 95 é mais importante que outros também, foi citado, mas eu acho que Basílio é incomparável. O gol de 77, o título de 77 pra mim é o maior título da história do Corinthians, e o segundo não foi nenhum título, que foi a invasão de 76. Depois vem o resto. O Basílio fez 6 gols naquele campeonato, e eu tava vendo que o Geraldão fez 23. Quem era melhor, Geraldão ou Wagner Love, Vitão? Wagner Love é um bobô sem elegância, né? Eu não falarei mais de Basílio nesse podcast, pois fui xingado por Vitor Guedes Vessone. Então, por favor, comente o gol de Basílio, você, Rodrigo Vessone, que o Vitão tem mais respeito por você. É um gol que vai passando de geração em geração. Então, acho que aí você, enfim, o ouvinte tem noção da importância dele, porque mesmo quem não conhece, quem não viu, quem nasceu depois, as gerações vão passando a informação e vão vendo pela televisão, enfim, os novos vão vendo pela TV e vão tendo essa informação da importância que foi na época. A gente que não viveu, enfim, não tem muita noção do que foi. Dizem os mais velhos que 3, 4 dias depois tinha gente perambulando pela rua, comemorando ainda, enfim. Então foi algo realmente impressionante. Então é difícil pra gente que não viveu falar sobre isso. Acho que só os mais velhos talvez tenham mais noção, e acho que cabe aos mais novos ir passando essa informação pros mais novos ainda, e passar isso de geração para geração. Devia se ensinar nas escolas. Esses dias eu tava preparando aqui uma coluna, que eu fiz uma coluna aqui pro meu timão, falando aqui de da campanha pro título, né? E também, como foi difícil, como foi complicado. O Corinthians na estreia do Padinha, o Padinha chegou em carro aberto, teve um jogo às 11 da manhã para 60 mil pessoas e o Corinthians conseguiu perder de 3-0 do Guarani, né? Foi o dia que o Duque foi demitido e veio o Oswaldo Brandão. E aí que o time começou a arrancar. E eu tava vendo os vídeos e os gols e, puxa vida, como é complicado. Pra você ver, na final do campeonato, o Corinthians já tinha jogado 3 vezes com a Ponte Preta e tinha perdido os 3 jogos. Então você decuplica isso daí, como era em 77, que você não sabia, pra você ver como isso aí foi difícil e como foi difícil pro torcedor pra época. O que eu posso dar de testemunhal aqui em relação a isso é todo jogo que eu vou trabalhar lá no Moisés Lucarelli, a raiva que a torcida da Ponte Preta sente do Corinthians até hoje. É impressionante o quanto o Corinthians é odiado em Campinas, e dizem por causa dessa que foi a grande chance da Ponte Preta ser campeã de alguma coisa. Pra quem não sabe, a Ponte Preta é o clube mais antigo do país, nunca levantou um só troféu em sua história, né não, cara? Azar da Ponte Preta jogar no campeonato, quem joga é o Corinthians, né? A gente sempre vai estar na frente. Uma coisa legal também, eu tava falando com um torcedor que ele foi em muitos jogos, né, em 77. Ele inclusive teve nos três jogos da final, né, o Ricardo Alves Ribeiro. Ele tava me falando que quando terminava o jogo, domingo, o pessoal já ia de madrugada mesmo pra ficar na fila da FPF, que na época ficava na Prestes Maia. De madrugada, passava a madrugada lá pra conseguir comprar ingresso pra quarta-feira. Senão não tinha ingresso, né? Então você vê que loucura, né, que era essa época, e como foi importante pro corintiano, e um time, né, das tradições do Corinthians mesmo, um time sem grandes destaques aí. Quem jogava mais bola ali seria o Basílio, o Romeu, e o craque do time era o Palhinha, né? E aí, Vitão, tô no caminho certo ou não? O Palhinha que fez o gol do primeiro jogo de nariz, né, 1-0, primeiro jogo, e que não estava no campo no terceiro jogo, né? O terceiro jogo que foi de cabeça ali, Tobias que foi o primeiro peixe que meu filho ganhou, chamava Tobias. E quando o Basílio conheceu o Tobias, eu apresentei ele na Javari num dia, ele falou assim: nossa, igual o peixe, papai. Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir e Vladimir, o recordista da história do Corinthians em atuações. Russo, já falecido Russo, Deus, Basílio e Luciano, Vaguinho, Geraldão e Romeu Cambalhota. Esse foi o time dirigido por Oswaldo Brandão, que adentrou o Cícero Pompeu de Toledo em 13 de outubro de 77. E pra mim, toda vez que perguntam seleção de todos os tempos, quem que você... pra mim, eu escalo esse time de 1 a 11.
sem Zé Eduardo e sem Palhinha que desfalcaram o time na decisão, né, Tele? Exatamente. E olha, nesse dia 13 de outubro de 77 foi cravada uma das narrações mais bonitas da história do futebol brasileiro. Eu, por favor, peço silêncio aos amigos para ouvir essa obra-prima. Só um minutinho, Teleco. Antes de você colocar essa gravação, eu queria fazer um testemunhal, posso, não? Dessa vez tudo bem, Vitão. Não, eu queria contar uma história rapidinho. Rapidinho não, porque eu demoro, né? Já xinguei o Belo de Animal, já estraguei o Já estragou minha introdução, que eu fiquei ensaiando aqui desde 13 de outubro de 87. É por um bom motivo, vocês vão ouvir. Quando a minha mulher estava grávida e a gente achava que era um menino, aquele primeiro ultrassom que não dá 100% de certeza, eu liguei pro Basílio, fui encontrá-lo e falei: Baza, preciso falar com você, e gravei uma entrevista com ele para ele explicar pro meu filho que nasceria por que ele chama Basílio, a importância do gol e tal. Eu gravei isso em áudio, né? Eu ia gravar para guardar, para quando meu filho fosse maior, entender porque ele chama Basílio, enfim. E depois eu desisti de guardar isso e fiz um CD para dar na maternidade. Tem gente que dá aquelas coisas fronha, docinho, balinha, alguma coisa fronha pros malas que vão visitar a mãe na maternidade, em vez de esperar encher o saco e deixar a mãe em paz. Eu fiz um CD que alternei músicas do hino do Corinthians, músicas de Carnaval da Gaviões, enfim, alternando com depoimentos de parentes meus e da minha esposa e tal. E coloquei em uma das faixas, tem meu pai falando, meu sogro, minha irmã, minha cunhada e tal, e alternada com o samba do Corinthians, hino. E uma das gravações que tá lá é o gol de 77 na voz de Osmar Santos, que é a voz na época na Rádio Globo, que pra mim é disparado a melhor narração da história do futebol. Osmar Santos é um gigante, tem outras narrações brilhantes, como a da Democracia, o gol Rita Lee, mas pra mim a maior narração de todas é do Osmar e é desse gol de 77 que a gente vai ouvir agora, que eu acho sensacional. 30 minutos teremos persistindo o empate, num final dramático de jogo, bola sobrando para Luciano metendo pelo comando na vaca, tentando o Geraldão, vai pro Basílio pro pedaço, insistiu o garotinho Basílio, tentou passagem pelo setor direito, fica a jogada na esquerda com o Romeuzinho, recolheu o Romeu, Dona Luzia torcendo por você, meu filho, levanta a jogada perigosa para a boca da botija, lá vem Vaguinho, chegando o zagueiro, primeiro remate de Zé Maria, vai fundo o garotão, eu vou com você nessa, meu filho, desceu, ciscou, levantou, cruzado, bateu no zagueiro, bateu na mão, ou bateu na cabeça, o árbitro vai conferir falta, o lateral. Tem que ser falta, o jogador Anderson foi com a mão na bola, depois disfarçou, que a bola bateu, tentando disfarçar a bola no rosto, mas ele tocou com a mão na bola. Devia levar o cartão amarelo agora, porque ele cortou propositadamente a bola com a mão. Infração para o Coringão, Zé Maria pediu passagem, 36, segundo tempo de jogo. Capriça, garotão, capriça que o placar não meteu. Eu boto fé nessa cabecinha, garotão Zé Maria. Está autorizado, vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por 2 homens. Correndo pro pedaço, Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, bateu lá, de cabeça, Vladimir, o zagueiro, tentou, Basílio. Corinthians, o grito sufocado de um povo, o grito do fundo do coração de um torcedor. Depois de 20 anos, a Fiel está explodindo. 22, 23, 2 dezenas de anos na cabeça desse povo, tumultuando o meu povo. O Corinthians vira a explosão e vira o maior espetáculo no território brasileiro. Corinthians, você, acima de tudo, é a alma desse povo. Você liga a imagem do sorriso e de felicidade das raízes do povo, Corinthians. Hoje a cidade é do povo. Tem que ter festa alvinegra. Tem que cobrir as ruas da cidade com paixão e loucura, com felicidade que desabraça e contagia o povo pelas avenidas. Hoje é o verdadeiro dia do povo. Dia de cantar alegria e ser feliz. Dia de sair brincando com a cristalta muito alta. Hoje mais do que nunca a cidade é do povo. Festa do povo. Basílio pro pedaço, Basílio. 37 minutos do segundo tempo. Doce mistério da vida esse Corinthians. Inexplicável Corinthians. Vai buscar alegria no fundo da alma do povo. Coringão. Basílio, 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 garoto. Bom de bola, lá vai Coringão outra vez pro pedaço. Basílio pra conferir aos 37 minutos do segundo tempo de jogo. Numa arrancada do peru do ataque ao Vinego. O coração do povo está estremecendo. O Morumbi se agiganta na festa.
tremulando as bandeiras alvinegras. O branco e preto se transforma no maior colorido, o maior espetáculo do povo. Corinthians, alegria do meu povão. Ao lado do povo eu registro um dos maiores acontecimentos do território brasileiro. Basílio, você vai provocando alegria incontestável no coração desse povo. Coringão na frente, alegria do povo. Basílio, bom de bola o garotão, bom de bola Corinthians. Você freia o funcionamento normal da razão, só deixando fluir a emoção. A gente vai se envolvendo. Quando vê, está envolvido o Corinthians, envolvido nessa samba, nessa religião e nessa bandeira. Está envolvido o Morumbi, está envolvido um país à espera de um título. Corinthians, há uma empolgação indescritível no Morumbi, uma razão de ser de um povo. Já não há mais fôlego para sustentar a animação de um grande espetáculo. A voz já sai do fundo na alma de um povo. Corinthians, você é mistério. Você contraria a lógica do universo, Corinthians. Você, acima de tudo, grita fundo na alma desse povo. Você contraria tudo que possa existir. Os sábios estão buscando, estão se entendendo, estão tentando descobrir o mistério, o mito que há em Corinthians. Os filósofos estão atrás de uma explicação razoável. Corinthians, você contraria a lógica do próprio universo. Há uma explosão de alegria, há uma festa. Está quebrando o pau na casa do Moca. A fonte vai tumultuar o espetáculo. Basílio conferindo. Cochilou, Carlos, o castigo caiu. Você venceu nessa, Carlos. Agora vai lá, Carlos. A rede pelo lado de dentro, olha a festa, quebrou o pau na casa do Moca. Cardona Juarez, eu quero ouvi-los. Quebrou o pau realmente. Então nós ouvimos essa narração. Eu vou te falar, eu me emociono toda vez que eu ouço isso aí. Eu lembro que eu tava lá na abertura do estádio, né, naquele jogo que abriu o estádio novo com os veteranos do Corinthians, que entrou o Osmar Santos na cadeira de rodas com o Basílio empurrando e mostrando o gol no telão com essa narração. Pra mim foi emocionante e me emociono toda vez que eu ouço esse gol. Agora, Vitão, o mundo foi poupado de uma menina chamada Basília ou não? Olha, Teleco, também me emociono sempre, quando encontro o Basílio toda vez. E agora, em relação ao nome do meu filho, desde que eu tenho 10, 11 anos, eu falei que chamaria Basílio, nunca mudei de ideia, e todas as meninas que saíram comigo desde então foram avisadas, se engravidar, chamará Basílio. Minha esposa está comigo desde 97, teve 11 anos para desistir, Basílio nasceu em 2008, então era uma coisa certa. Agora, se fosse menina, eu tinha 2 ídolos de infância, Basílio, né, e a menina era Titiolina. Então, se fosse menina, meu sonho era botar Titiolina. Esse é um pouco mais difícil. Os 2 ídolos de infância, Baza e... Ainda bem que não nasceu uma menina. Ainda bem que o gol mais importante pro Vitão não é o de 90, senão ele teria um filho chamado Tupanzinho. Ou o de 2012, que ele teria um filho chamado Guerreiro. Não daria muito certo. Basílio é um nome lindo, maravilhoso. Parabéns, Vitão. E essa história do CD eu achei muito legal. Ainda mais o Basílio explicando pra ele. Qualquer dia a gente quer ouvir. Se você puder mostrar aqui no podcast Timão como é que é essa explicação. Seria muito legal você mostrar, se você puder. Não sei se você pode, se você quer, se você tem interesse, mas seria muito interessante. Sem problema nenhum. Então no próximo a gente ouve, gente. E agora, é claro que com essa lembrança e essa memória do gol histórico do Basílio em 1977, passamos para o dia de hoje. Antes, só me veio uma coisa na cabeça aqui, eu tô com um pensamento um pouco abstrato, digamos assim. Eu ia passar para a entrevista do Tite, do Rodrigo Vessone. O Vessone já fala sobre isso, mas é que o Vitão falou da seleção de todos os tempos. Me veio uma coisa na cabeça que faz tempo que eu tô querendo perguntar pra vocês e não pergunto, então vou aproveitar antes que eu esqueça. Quem foi o melhor goleiro ou maior ídolo no gol que vocês viram com a camisa do Corinthians? Não vale ouvir falar, não vale Gilmar porque ninguém era vivo. Que Ronaldo, vocês viram. sem dúvida nenhuma. Ronaldo? Vitão já votou no Ronaldo, então. E você, Eu vou com o Ronaldo também. Vessone? O Ronaldo é o maior goleiro de identificação com o clube. Só que o melhor goleiro que eu acho que eu vi foi o Dida. De técnica, assim, eu digo de técnica de como goleiro. Mas o maior, o melhor foi o Dida. O maior foi o Ronaldo. Com o Vessone, mas o Ronaldo foi mais ídolo pra mim e o Dida mais goleiro. O Dida não é tão ídolo até pela não comemoração na não defesa que ele fez no Mundial, né? O último pênalti lá do ano de 2000, ele saindo com aquela cara de que quero cagar.
não faz dele um grande cara, o Dida é aquele cara que come a Pamela Anderson e não conta pra ninguém, não dá, né? É verdade. Agora, uma coisa, só uma pimenta pra colocar em cima dessa discussão. Eu concordo com o Vessone, concordo com o Vitão. Agora, o Cássio, quando ele defendeu aquele pênalti do Rogério Ceni, que foi o segundo pênalti dele, se eu não me engano, defendido do Rogério Ceni no Morumbi, no último jogo que ele defendeu o pênalti, na hora eu tava atrás do gol e eu pensei, caramba, o Cássio chegou no nível do Dida, porque o Dida tinha feito aquelas 2 defesas no chute do Raí, históricas, né? 2 pênaltis seguidos, cobrados pelo Raí, defendidos pelo Dida, mas o Cássio também defendeu 2 pênaltis do Rogério Ceni no Morumbi com o mando do São Paulo, fora os títulos que o Cássio conquistou, que eu não preciso nem falar. Então, pra mim, o Cássio tá quase no nível do Dida na história do Corinthians. Não, Belo, mas é o que eu sempre digo, é que a gente ainda não tem noção disso porque o Cássio tá jogando, entendeu? Como não tem noção ainda de Alessandro, ainda não tem noção de Chicão, de Ralf, porque faz pouco tempo, esses jogadores ainda não tem muita noção, porque é só daqui muito tempo, não é agora, entendeu? Que vai ter a dimensão. Posso dar um pitaco, Vessone? Pode, claro. Acho que se o Cássio não passar na carreira em não jogar pelo Palmeiras e pelo São Paulo, independentemente do que ele conquiste daqui pra frente, se ele não virar jogador de Palmeiras e São Paulo, que estão os 2 maiores rivais, né? O Cássio pra mim já é maior que o Dida. O Cássio também pode tomar 2 frangos por jogo até o fim do campeonato, né, gente? Não vai ser ídolo nenhum, então. Acho que a gente acaba tendo que esperar ele parar. Mas o que ele já conquistou. Isso não se tira, né? Marcelinho, a última passagem do Marcelinho no Corinthians foi ridícula. E Marcelinho nunca deixou de ser ídolo, né? São 3 personagens bem diferentes, né, Vitão? Pelo que a gente tá falando. O Ronaldo foi criado no Corinthians, é mais ídolo. O Dida é melhor goleiro. E o Cássio, pelo que você tá falando, eu concordo com você, é mais ídolo já que o Dida. Mas não é melhor goleiro que o Dida e não é tão ídolo quanto o Ronaldo. E o Cássio também, ele praticamente começou no Corinthians, né? Porque ele começou no Grêmio, ficou escondido lá, primeiro na Holanda, primeiro no PSV, depois no outro, desapareceu ali e apareceu do nada aqui, né? Ninguém nem mal sabia que aí era o Cássio quando ele desembarcou. Agora, falando do time atual, do time do Cássio, conta um pouquinho como é que foi essa entrevista com o Tite, então, Vessone. Foi um bate-papo na última semana, mais ou menos durante 50 minutos, e foi um bate-papo que o Tite falou bastante desse atual momento do time, do elenco, e aí contou um pouco aí, falou um pouco dessas últimas 9 rodadas que faltam, o que ele espera. Ele volta a colocar o Atlético Mineiro como o time que pode brigar. Ele cita um pouco o Grêmio, mas com menos força, põe o Galo aí como realmente aquele que vai disputar o título até o final com o Corinthians. Ele relembra aquele momento de turbulência e ele fala mais ou menos, ele até fala, sem falsa modéstia, eu fui importante mesmo naquele momento, naquela coisa de turbulência que os jogadores poderiam querer sair do time, sair do clube, e aí ele conseguiu ali até apaziguar todo o clima, mas disse que foi a sinceridade da diretoria e deles de olhar no olho e falar, vai acalmar tudo, a gente vai pagar o que deve, não vai ser agora, vai ser daqui a pouco, mas a gente vai pagar. E ali foi importante também aquele momento, ele acha que foi um grande momento ali para que tudo acalmasse, e ali poderia tudo desenrolar tudo e ali acabar tudo o ano, mas ali naquele momento foi um momento muito importante. Ele conta também que um pouco da passagem dele lá pela Europa, também a importância de ter vivenciado que o Carlos Ancelotti o tratou muito bem naquela semana que ele ficou no Real Madrid, saiu para jantar com ele 2, 3 vezes, e ali ele mudou um pouco o conceito dele até de cobrança fora de campo também, e ele conta até de percentual de gordura, por exemplo, que é algo que ele, com os jogadores, que ele não prestava muito atenção nisso, mas que o Cristiano Ronaldo, por exemplo, fez com que ele mudasse de opinião. O Cristiano Ronaldo tem uma nutricionista particular, além do Real Madrid, e ele até fala, se o Cristiano Ronaldo, melhor do mundo, se preocupa com esse tipo de coisa, por que eu não vou cobrar meus jogadores com isso? Então, o Cristiano Ronaldo fez ele mudar esse pensamento dele. Então hoje ele tem essa cobrança muito forte fora de campo também, que eu achei uma parte também muito legal da entrevista também, que ele contando essa situação, e ele falando também bastante também dessa disputa do título, e ele lembrou, alguém comentou com ele, ou ele trouxe um pensamento de que ele
até usou com os jogadores em determinada palestra, lembrando que poucos ali daqueles 30 jogadores já tinham sido campeões brasileiros, e aí ele começou a puxar na memória e trouxe o elenco e mostrou de que apenas o Ralf, o Danilo e quem era o terceiro? Ralf, Danilo... O Cássio em 2011, né? Não, o Cássio não. Não, o Danilo... não, o Cássio entrou em 2012, é verdade. Era o Ralf, o Danilo e acho que tem mais um só, que eram só 3 campeões brasileiros. A gente já lembra. Eram só 3 campeões brasileiros, então, no elenco de 30, então, mostrando que a importância para aquele grupo e ele deixando claro de que todos eles estão com muita ambição de fazer história no clube, de fazer história no futebol, e mostrando de que são poucos que podem se vangloriar de ter um título brasileiro no currículo, e que a maioria... o Jadson foi campeão pelo Atlético Paranaense, não foi? Não foi brasileiro. Não, acho que não. Não foi brasileiro. Eu acho que ele perdeu. Eu acho que o Jadson tava no time de 2001, sim, do Atlético contra o São Caetano, hein? Pode ser que sim. Jadson sim, acho que era ele o Washington. Então ele usou isso na palestra, e ela pergunta até para os jogadores quem aqui já é campeão, e poucos levantaram a mão ali naquele momento, né? Então ele demonstrou ali a importância para os jogadores. Ele conta também essa passagem. Então, assim, foi uma entrevista na qual ele mostra esse lado ali do CT de que tá tentando como ele juntou os jogadores num momento muito complicado, que poderia ter acabado o ano pro Corinthians naquele momento de turbulência, e que agora, faltando 9 rodadas, como ele tá fazendo para tentar focar ao máximo os jogadores dentro e fora de campo. Bessone? Fala, Bela. Não, eu queria que você falasse só o que você puder falar a respeito do Tite. Você tá falando sobre tudo que o Tite falou, e são histórias muito legais que o Tite contou nessa entrevista pro Lance. Só que eu fico pensando assim, a gente tem acesso ao Tite, né? A gente tem acesso ao dia a dia, a gente tem a oportunidade de conviver com o Tite, a gente sabe como ele é. E o ouvinte do podcast não tem essa ideia, né? Ouve falar, mas às vezes você ouve falar de coisas que não são verdade, né? Às vezes a gente ouve falar sobre outros treinadores, é um cara muito legal, você vai ver, ele não é. A gente, o Vitão, você, o Teleco, pode pensar em inúmeros nomes de jogador de futebol que parece muito legal quando liga a câmera, e o cara é um mala depois que desliga a câmera, né? O cara só quer saber de dinheiro, fama e mulher. Então, queria que você passasse o que é o Tite. Como é que ele é pra esse tipo de entrevista? Ele é um cara legal mesmo, gente boa mesmo, é um cara humilde, é um cara, sei lá, aberto a sugestões. Quando você conversa com ele, você dá teu testemunho pra ele, ele ouve, ou ele faz que não ouve. Conte um pouquinho sobre o que é o Tite pro ouvinte do podcast que não tem essa oportunidade de ter contato com ele. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu no final dessa entrevista, para que o ouvinte tenha noção um pouco de como que é o Tite. No finalzinho da entrevista ele cita de que um livro que ele leu, e é um livro sobre tática de futebol, na qual 11 treinadores contam para um jornalista algumas táticas de futebol, e o jornalista escreveu esse livro sobre táticas. Só que não veio o nome do livro na cabeça dele em nenhum momento no finalzinho da entrevista. E aí ele pede desculpa e diz que posteriormente ele ia passar o nome para assessoria, etc. Ele ia passar o nome do livro. E aí, beleza, finalizamos a entrevista, acabou, etc. Deu mais ou menos, sei lá, umas 2-3 horas. Liga o assessor do Corinthians dizendo: cadê fala o telefone pedindo o telefone de um dos repórteres que estavam na entrevista, do Lucas Faraldo. Eu falei assim, aí eu brinquei, o que ele aprontou, né? Porque ele é um dos estagiários nossos, né? Que tava junto com a gente. Eu brinquei, o que ele aprontou dessa vez? Ele falou, não, é que o Tite quer, como foi a pergunta, foi ele que fez a pergunta, o Tite quer passar pra ele a imagem da foto por WhatsApp, quer passar pra ele a imagem para que ele ficou curioso na foto e quer adquirir o livro, ou até pode até pôr na entrevista também para divulgar o nome do livro, e o Tite quer mandar a imagem do livro, que ele quer tirar foto do livro que tá lá na mesa dele e mandar para ele por WhatsApp. Então, assim, não demorou mais do que 3-4 horas, o Tite lembrou e quis mandar pro rapaz, no caso o estagiário que fez a entrevista com a gente e que fez a pergunta. Então, acho que isso mostra um pouco o Tite poderia muito bem, por exemplo, esquecer do
que da promessa que falaria o nome do livro depois, poderia muito bem nem lembrar disso, mas ele fez questão de passar o nome, né? Então acho que isso mostra um pouco quem é o Tite nesse sentido, que é alguém que se preocupa com esse tipo de detalhe, enfim, com esse tipo de pessoa que eu acho que nesse sentido que a gente às vezes comenta, mas por que ele não põe ali o Iago de zagueiro e põe o Edu da Cena? É porque ele não vai colocar o quarto e não vai colocar o terceiro, e é por isso que ele tem o grupo na mão. Então esse tipo de detalhe, esse tipo de atitude dele, que ele consegue levar um grupo e consegue brigar muitas vezes por títulos que quando ninguém espera, como é agora esse título brasileiro, são pequenos detalhes, mas acho que são importantes nesse sentido. Hoje teve um zum aí, vai sair o Dunga, o Tite seria um bom nome, será que o Dunga sai? Será que o Tite entra? O que vocês acham? Nenhuma chance do Dunga sair. Também. Olha, agora não sei se não teria uma chance, mas até porque se caiu o Del Nero, cai todo mundo, né? Mas eu acho que ainda que caísse o Dunga, o Tite ficaria até o final do Campeonato Brasileiro, né? E se o Dunga cair, vai cair na próxima rodada contra a Argentina, enfim. A troca de técnico seria pro próximo ano. E seja quem for o próximo da CBF, no lugar do Richard Guia brasileiro, o tiozão ostentação, Marco Paulo Del Nero, qualquer um que assumir ali, o primeiro nome é o Tite, né? O nome de consenso nacional, né? Que àquela altura já vai ser até o próximo campeão brasileiro, já que o Corinthians vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Não, pra mim, pelo que eu tô vendo da seleção aqui, já busquei essa informação, até porque são ossos do ofício, né? E eu tô desde a semana passada em cima disso, e mesmo caindo o Del Nero, o compromisso que eles têm com o Dunga é muito forte, pelo menos até o final desse ano. Se ele cair, ele cai ano que vem. Para esses jogos citados pelo Vitão contra a Argentina e contra o Peru, o Dunga é o técnico da seleção. Se acontecer alguma mudança, depois da quinta rodada das eliminatórias. Agora, sobre o Tite, eu tenho diversas passagens, eu ficaria aqui 3 horas contando e vocês dormiriam, porque várias histórias de perguntas minhas em entrevistas coletivas que ele me busca depois e vem falar, sobre aquela tua pergunta, e me responde com mais calma. A coisa que o Vessone acabou de citar, né? Coisa que ele não precisaria fazer, ele não precisaria ter esse trabalho, mas o Tite é assim, é desse jeito, não tem como mudar. Então, em diversas oportunidades, ele depois me chamou de canto e veio falar, sabe aquela tua observação? Você tem razão nisso, mas nisso você não tem razão. Isso é muito legal. Mas vou contar só uma história no Brasileiro de 2011, porque eu tava lá em Ibagué, quando o Corinthians foi eliminado pelo Tolima, e caí de pau, assim como todo mundo em cima do Tite, né? Pra vocês terem uma ideia, a minha pergunta pro Tite, eu lembro até hoje, depois do jogo contra o Tolima, foi a seguinte: Tite, o Roberto Carlos resolveu parar. Se jogador sabe quando é a hora de parar, técnico também não sabe. Pra vocês terem uma ideia, o nível de como tava a confrontação com o Tite lá em Tolima. Mas a gente foi se entendendo, foi se conhecendo durante o ano, tal, e o Corinthians acabou campeão brasileiro. E na volta olímpica no Pacaembu, no jogo contra o Palmeiras, eu tava no ar, na rádio, e eu chamei o locutor e falei, aqui tá passando o Tite, que o Tite tava dando a volta olímpica. E estendi o microfone pro Tite falar alguma coisa no ar. O Tite, não sei se ele fez por querer ou sem querer, ou se foi a emoção do momento, ele me deu um abraço. E eu fiquei sem palavra, porque eu tava com o microfone ligado pra falar alguma coisa no ar, e o Tite me abraçando, eu abracei ele também, e ficamos os dois abraçados e o microfone em silêncio. E o ouvinte da rádio não entendeu nada. Essa é a passagem, assim, uma das mais marcantes que eu tenho com o Tite. Realmente é um grande cara, né, Vitão? O Tite, de todos os treinadores que eu trabalhei como setorista, né? Fiquei só no Corinthians, eu fiquei de 2000 a 2006, o dia a dia do clube, ali antes de virar colunista no jornal. E eu queria contar então rápido uma passagem que eu passei com ele em 2004, na primeira passagem dele, já foi 2005, mas a primeira passagem, que mostra quem foi o Tite, né? Ele tinha me dado uma exclusiva dizendo que tava para votar à noite a parceria lá, passa ou não passa a parceria com a MSI, e na época o vice de futebol, o Stadini, ele estava bem com o Stadini, e o Stadini acreditava que não ia passar, e ele dizia que não ia passar também. Ele declarou para mim que se a parceria entrasse por uma porta, ele sairia pela outra. E ele declarou para mim, eu trabalhava no jornal agora como trabalho até hoje, e não tinha uma gravação, era a palavra dele, e eu escrevi isso: se a MSI entrar por uma porta, eu saio pela outra. E a Folha de São Paulo, que é do mesmo grupo que o Jornal Agora, também publicou a mesma entrevista, enfim, deu muita repercussão, e no dia seguinte, se eu não me engano, 2 dias depois, a parceria foi
aprovada, né? Teve a votação no conselho e passou. E na época, já era como hoje, não tinha entrevista de técnico do dia, enfim, tinha uma televisão que tinha uma exclusiva com o técnico. E perguntaram isso pra ele assim, olha, você declarou pra um jornal que se sairia, e aquela coisa que tem alguns repórteres que gostam de fazer, que é patético, assim, você falou isso, não é verdade não, né? Ele falou assim, não, é verdade sim, o que eu disse pro rapaz, eu não tiro uma linha, mas não quero mais falar sobre esse assunto. E se ele falasse, não foi isso que eu quis dizer, o rapaz interpretou errado, o rapaz sou eu não tinha uma gravação, mas ele sabe o que ele me falou, ele sabe que eu publiquei o que ele disse, e ele não voltou atrás, e até depois teve problemas com isso, logo depois teve o jogo contra o São Paulo, o Coelho perdeu um pênalti, e aí é que todo mundo sabe a história, né? O Kia deu um chilique, porque o Tevez não bateu o pênalti no vestiário, o Tite não autorizou ele entrar no vestiário e foi demitido depois daquilo ali. Mas isso mostra que o Tite, para manter a palavra dele, né, o que ele disse, sem ter uma gravação nada, ele manteve o que disse para mim, e eu nunca mais esqueci isso, né, a palavra dele. Agora, a gente começou esse podcast, falando do passado, estamos falando do presente. Vamos passar para o futuro então, Teleco. O Pato vai embora, mais uma vez, história sobre o Pato na imprensa, dessa vez tem foto, né, Teleco? Agora tem foto. Fotografaram o Pato, o Andrés, o Bertolucci e o Kia faturando uma pizza, foi uma de mussarela e uma de calabresa. E 2 pizzas pros 4? Cara, acho que eles estão economizando aí, porque a comissão deve ser pequena, a transferência do Pato. Aí a gente tá noticiando desde 2013 que o Pato vai sair, né? Aí vai de time em time, já foram acho que todos os times da Itália, todos os times da Inglaterra, agora tá pintando uns da Alemanha e nada do Pato sair. Mas se eles se encontraram pra conversar disso aí, acho que dessa vez vai embora, né? Porque ao que me constam, todos se odeiam ali naquela mesa, né? Acho que é só se for pra tratar de dinheiro mesmo. Todos amam o dinheiro. Todos amam o dinheiro. Então, que é o único amigo deles todos, né? O Lincoln, aquela turma lá, né? Que vem estampar nas verdinhas. E então, se eles vão se encontrar em algum lugar pra conversar, vai ser de dinheiro, né? Não é realmente um encontro entre amigos aí. E o Vessone, eu vi que subiu uma nota sobre isso no lance, você deve ter ido atrás da informação. Então, Vessone, você por acaso sabe quem tirou a foto ou é desconhecido o autor da foto em questão? Não, acho que foi desconhecido. Foi alguém que tava lá visitando o mesmo lugar lá e tava comendo e viu movimentação de gente famosa e tirou e o negócio rodou pela internet. Mas eu acho que é um encontro importante. Juntou ali empresário, advogado, namorada. Eu acho que é alguma coisa que já é uma coisa bem adiantada e que eles já estavam conversando ali para eu acho que não é coisa para iniciante não é uma conversa de início não. Quando junta muita gente ali já eu acho que já tem coisa bem adiantada, acho que já deve ter proposta na mesa e estão ali numa divisão já de, eu não sei se de valores, de datas, enfim, quando acontece esse tipo de coisa. É o que eu penso, assim, juntou muita gente importante numa mesma mesa ali, viu? Agora, Vessone, eu fiz essa pergunta, em Teleco, só antes eu fiz essa pergunta, porque o que eu fico pensando, por que eu perguntei quem tirou a foto? Esses caras, eles teoricamente não iriam querer aparecer, o Pato não iria querer aparecer ao lado do Andrés, se atualmente ele é jogador do São Paulo. O Kia não iria querer aparecer fazendo negócio no Brasil, ele tem todos os problemas que ele tem. O Andrés não iria querer aparecer ao lado do Kia, enfim, ninguém daqueles caras sentados naquela mesa iriam querer aparecer, então eles teriam todos os motivos do mundo para fazerem esse encontro no escritório, e ninguém teria essa notícia, ninguém estaria falando sobre isso se eles não quisessem. A minha impressão ficou que eles quiseram que aquela foto vazasse ou que aquela notícia vazasse, que eles teriam todos os motivos do mundo para não se encontrarem num restaurante onde qualquer um poderia tirar uma foto, não sei vocês. Concordo exatamente com o que você disse. Então, e eles queriam que aparecesse pra quem? Hoje o Andrés declarou ao Luciano Borges que o preço de Pato é 22 milhões se o São Paulo quiser ficar com ele. Não, o São Paulo não tem dinheiro. Teve gente no Corinthians que já me falou disso, que sabe que o São Paulo não tem dinheiro pra fazer oferta alguma pelo Pato no ano que vem, de compra do Pato. Então o que o Andrés fala é mais de sacanagem com o São Paulo. São Paulo não sabe nem quem é o presidente do São Paulo, né? Não, e o São Paulo tem menos dinheiro hoje, e isso não é nada contra o
São Paulo, nada porque eu acho o São Paulo um grande clube de futebol, mas a atual situação financeira do São Paulo o coloca num nível abaixo de clubes muito menores. O São Paulo, ele tá numa crise em termos financeiros do estilo Vasco da Gama, do estilo Botafogo, ainda não chegou ao futebol. O futebol do São Paulo ainda tá lutando por título na Copa do Brasil, no G4 do Brasileiro, mas a crise financeira do São Paulo o faz não entrar em briga nenhuma pelo Pato, não tem nenhuma condição. Então quando o Andrés fala sobre isso, então, besteira, Marco, sacanagem do Andrés. Mas mais importante do que esse pseudo-interesse do SPUFC sobre o Pato é o preço, né? 22 milhões. Ele só não deixou claro se é pelo 100% ou se é pelo 60% do Corinthians só. Se a etiqueta de preço do Pato é 22 milhões de reais. Agora, Vitão, você falou que concorda comigo. E para onde a gente pode direcionar esse pensamento? Por que será que eles podem ter achado que seria legal vazar uma foto do Pato com o Andrés com o Kia? Eu, sinceramente, não entendi. Olha, porque realmente o que tá por trás disso eu não sei. Agora, uma coisa eu tenho certeza absoluta: o Pato não joga no Corinthians ano que vem. E eu acho que foi esse o tom da conversa, né? Pro Corinthians não dificultar, não exigir a multa, e pro Pato também não ficar com muita frescura recusando, porque senão ele vai ter que jogar lá e não vai ser bem recebido, né? Por ninguém. Então, o Cássio deixou claro que ele não é bem-vindo também, o Pato hoje. O Cássio disse hoje, né? Ontem, né? Segunda-feira. Então, ele falou ontem na Fox, né? Às 9 horas, teve o programa na Fox falando que ele não é muito bem-vindo lá, não, né? Ele falou que por causa da maneira que ele saiu, não consigo ver o nosso time, mas ele também falou que ele nem se despediu deles ali, né? Do elenco e tal. Não tinha então nem já é demais, né? Nem dizer um tchauzinho, tal. Podia mandar uma foto dele autografada junto com Eros Ramazzotti, nada disso. É demais. Depois que me falaram que dentro daquele vestiário em Porto Alegre o Danilo quis bater no Pato, cara, depois que me falaram isso, eu não acredito em reconciliação nenhuma do Pato com o elenco do Corinthians. Ou pro Danilo querer bater em alguém é porque o negócio foi feio, realmente. E eu tô pensando agora, Vitão, essa pergunta que eu fiz pra você, de repente o vazamento dessa foto pode ser uma pressão pra algum clube. De repente um clube tá, como o Vessone falou, pode estar muito adiantado, de repente um clube tá 90%, mas não chega aos 100%, e os caras soltam uma foto dessa, o clube vai pensar, pô, se não negociar comigo, os caras já estão sentando pra conversar, já estão na mesa junto, é pra algum clube fechar de vez. Às vezes é uma forma de pressão. O Andrés é esperto pra caramba e o Kia mais ainda, de repente uma pressão pra fechar de vez com algum clube, né? De repente o vazamento pode até ter sido intencional por causa disso. Olha, até hoje eu não sei o que levou o Andrés a declarar que umas 700 vezes a seguinte frase: daqui uma semana eu anuncio o name rights. Já passou mais de 3 anos. Então, assim, algumas atitudes, embora sejam pré-datadas, pensadas, eu não consigo entender o que passa na cabeça das pessoas. Que foi pensado e que ele sabe que no mundo de hoje, almoçando no restaurante, a foto vazaria, isso eles sabem. Agora, o que eles pretendem com isso, realmente, meu cérebro loiro não capta, velho. Só tinha uma pessoa inocente naquela mesa, e essa pessoa se chama Alexandre Pato, que acho que não fazia ideia que a foto Será que ele vazaria. Fez um coraçãozinho no ar pro Kia, pro Andrés? Eu acho que na hora de assinar a conta, ele desenhou um coração na conta. Ou não, escreveu no guardanapo, né? Provavelmente. Agora, Vessone tá muito quieto, Vessone. Você tá pensando a respeito da foto, ou você tem alguma notícia a respeito do Pato? Pra gente finalizar. Esse assunto do Alexandre Pato aí, o silêncio continua sendo minha... Eu só vou conseguir falar sobre isso quando eu ver proposta na mesa, quando eu ver uma coisa mais séria, assim. Toda vez que tem especulação em cima desse assunto aí, eu sei lá, e aí Andrés, Kia, toda essa galera, Bertolucci, toda essa galera junto, sei lá. Pra quem ouviu semana passada que o Pato ia ser vendido por 20 milhões de euros ao Borussia, né? Aí já é demais, gente. E o Vessone tem um histórico com o Andrés, que o Andrés normalmente acorda o Vessone de manhã ligando no celular dele, né? Então o Vessone tem pesadelos, né? Conta essa história pra nós, Vessone. Essa foi acho que em 2012. Foi um dia que a gente deu uma matéria, eu dei uma matéria que era o estreia do Cássio, na verdade, no gol contra o 15 de Piracicaba. E aí a gente deu uma matéria mostrando que o Cássio tinha sido contratado não pela comissão técnica, pelo Tite na época, por ninguém, e sim por
por ele. Foi o Andrés que fechou lá com o PSV, com o Carlos Leite, tirou lá da Holanda, etc. tal, sem o aval de ninguém, sem a anuência de ninguém. Tanto que ele se despediu em novembro, etc. lá da Holanda, veio pro Brasil, ficou lá no Sul esperando acabar o Brasileiro, o Corinthians foi campeão, etc. com o Júlio pegando tudo, e tudo feito pelo Andrés e pelo Carlos Leite, etc. E a comissão técnica nem sabia, e aí foi só informada depois do Brasileiro que tinha sido contratado um goleiro. E aí quando ele foi estrear, a gente sabia dessa história, etc. E a gente deu de manchete, o goleiro do presidente. E aí ele ficou, quando ele viu lá o jornal, ele ficou completamente maluco e me ligou, acho que era umas 8h15 da manhã pra me xingar. E aí eu vi na Bina André Sanches, e aí eu achei até que era o André Sanches da CBN. E aí na Bina, e que eu tava meio com sono e tal, e era o Andrés. Aí eu só percebi que era ele quando ele, em vez de falar oi ou bom dia, ele saiu me xingando, etc. Aí que eu percebi que era ele. Enfim, nada muito André Sanches, mas acontece, é o jeito dele, é o Andrés. Eu que tenho uma pergunta agora, gente. Pergunte, Teleco. Eu te pergunto, qual foi o ponta-direita famoso que jogou no Corinthians, mas não deu muito certo, e hoje é nome de estádio, Marco Belo? Quem responder essa pergunta vai concorrer a uma flâmula oficial do Corinthians, ponta-direita, que jogou na seleção brasileira, um dos maiores jogadores da história do Brasil, não só do Corinthians. E falar dos maiores, de onde que ele nasceu? Também tem essa. Ele nasceu numa cidade com um nome sugestivo, e o Vitor Guedes, inclusive, tem uma placa dessa cidade, a placa do carro dele é dessa cidade, né? E as 3 letras são FUI embaixo do nome dessa cidade. É mais ou menos por aí, né, Vitor Guedes? Olha, o meu carro é o bilhete único. E quem responder no e-mail, podcastmão@gmail.com, essa questão levantada pelo Teleco, concorre a uma flâmula oficial do Corinthians. E nos próximos podcasts, além do vencedor dessa flâmula, tem várias promoções que a gente está bolando em todos os nossos encontros ao vivo durante a semana. Quando nós 4 nos encontramos para tomar um chopp no meio da rua, a gente bola diversas promoções, e essas promoções vão vir nos próximos podcasts. Agora, para finalizar, esse podcast é cheio de história, né? É muito legal porque a gente conta muita história. O Vessone contou história, o Vitão contou história, o Teleco contou história, eu contei, e o ouvinte com certeza deve se deliciar, assim como a gente, né? Nós 4 damos risada aqui, o ouvinte também deve achar legal essas histórias contadas sobre o Corinthians e a respeito do Corinthians. Para finalizar, meu caro Vitor Guedes, então o gol mais importante da história do Corinthians foi Corinthians não, da humanidade. Romarinho na Bomboneira? Não, foi um gol importante, mas o gol mais importante da história de todos os tempos é comemorado hoje. O gol de Deus Bazini. O resto é nota de rodapé. E fala um animal bonitinho, pelo menos, um ursinho fofo, né? Já que você falou que eu sou um animal, Vitor Guedes. Um pato pra você, tá bom? Não, pato não, para com isso. Pô, depois de tudo que você fala sobre o pato, você vai falar que eu sou um pato. Prefiro que você me chame de cachorro, pô. Um abraço, Vitor Guedes. Um abraço, Belo, abraço, Teleco, Vessone, ouvintes. Até a próxima e vai Corinthians. Valeu, Vessone. Valeu, grande abraço a todos. Valeu, Teleco. Solta o gol do Osmar Santos de novo pra terminar o podcast, Teleco. Este é o maior grito de gol de todos os tempos. O grito de gol e da libertação de uma nação que esperava um título e carregou o time no colo por todos estes anos sem parar de acreditar. A torcida corintiana, a vitória da emoção que supera a lógica. O Corinthians é o povo em forma de time de futebol. E 13 de outubro de 1977 foi o maior grito de vai Corinthians de todos os tempos. Vai Corinthians. Infração para o Coringão. Zé Maria pediu passagem, 36, segundo tempo de jogo. Capriça, garotão, capriça que o placar não é teu. Eu boto fé nessa cabecinha, garotão Zé Maria. Está autorizado, vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por 2 homens. Correndo pro pedaço, Zé Maria, confusão na boca do gol. Tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai lá. De cabeça, Vladimir, o zagueiro, tentou, Basílio. Você
cidade que desabrocha e contagia o povo pelas avenidas. Hoje é o verdadeiro dia do povo, dia de cantar alegria e ser feliz, dia de sair brincando com a cristalta muito alta. Hoje mais do que nunca a cidade é do povo, festa do povo. Basílio pro pedaço, Basílio, 37 minutos do segundo tempo. Doce mistério da vida esse Corinthians, inexplicável Corinthians, vai buscar alegria no fundo, na alma do povo. Coringão, Basílio, garoto, bom de bola, lá vai Coringão outra vez pro pedaço. Basílio pra conferir aos 37 minutos do segundo tempo de jogo, numa arrancada do peru do ataque alvinegro. O coração do povo está estremecendo, o Morumbi se agiganta na festa, estão tremulando as bandeiras alvinegras. O branco e preto se transforma no maior colorido, o maior espetáculo do povo. Corinthians, alegria do meu povão, ao lado do povo eu registro dos maiores acontecimentos do território brasileiro. Basílio, você vai provocando alegria incontestável no coração desse povo. Coringão na frente, alegria do povo. Basílio, bom de bola o garotão, bom de bola Corinthians. Você freia o funcionamento normal da razão, só deixando fluir a emoção. A gente vai se envolvendo, envolvendo. Quando vê, está envolvido o Corinthians, envolvido nessa samba, nessa religião e nessa bandeira. Está envolvido o Morumbi, está envolvido um país à espera de um título. Corinthians, há uma empolgação indescritível no Morumbi, uma razão de ser de um povo. Já não há mais fôlego para sustentar a animação de um grande espetáculo. A voz já sai do fundo na alma de um povo. Corinthians, você é mistério, você contraria a lógica do universo, Corinthians. Você, acima de tudo, grita fundo na alma desse povo. Você contraria tudo que possa existir. Os estádios estão buscando, estão se entendendo, estão tentando descobrir o mistério e o mito que há em Corinthians. Os filósofos estão atrás de uma explicação razoável. Corinthians, você contraria a lógica do próprio universo. Há uma explosão de alegria, há uma festa, está quebrando o pau na casa do Mota. A fonte vai tumultuar o espetáculo. Basílio conferindo, cochilou, Carlos, o castigo caiu. Você venceu nessa, Carlos, agora vai lá, Carlos. Na rede pelo lado de dentro, olha a festa, quebrou o pau na casa do Moca. Cardona, Juarez, eu quero ouvi-los. Quebrou o pau realmente.